Olá, meus irmãos e irmãs. Nós estamos hoje chegando na última aula sobre a doutrina da salvação. Hoje nós vamos falar sobre a perseverança dos santos, que é uma doutrina muito importante. Eu diria que ela é fundamental para a nossa segurança, para o nosso dia a dia, para a forma como nós lidamos com as tentações, com as faltas e especialmente com relação à segurança que nós temos diante do nosso relacionamento com Deus. Então, esse tema ele tem, na verdade, a intenção de responder uma pergunta que é feita desde que a igreja é igreja, que é sobre as pessoas que são alcançadas, que são convertidas, se elas podem perder a sua salvação, se elas podem deixar de ser salvas. Como nós já estamos construindo nessas reflexões, você deve se lembrar de algumas posições teológicas que pensam que sim, o homem ele pode perder a sua salvação. E por outro lado, existe outras teologias que dizem que não. Então nós vamos olhar para alguns textos bíblicos hoje. Eu também vou recorrer à nossa confissão de fé de Westminster, que ajuda na sistematização desses assuntos. E assim nós vamos tirar aqui algumas conclusões. Eu quero começar pedindo para que você abra a sua Bíblia em 1 João, a primeira carta de João, capítulo 2, o verso 19. Então, nesse texto, João ele explana sobre um fato, que é o que ele chama, a Sociedade Bíblica colocou o título aí, em negrito, os anticristos. Então, nós entendemos que existe uma figura do anticristo, que é expressa, que é ensinado, na verdade, lá no Apocalipse, mas nós temos uma série de pessoas, instituições, ações, que são chamadas de anticristos, ou seja, aqueles que se opõem ao nome de Jesus, aqueles que procuram blasfemar a respeito do nome de Jesus. E João, na sua carta às igrejas, ele diz que dentro da própria igreja pode ter pessoas que estão com essa intenção. Parece estranho para nós, mas não é. Então, quando nós ouvimos sobre escândalos, sobre seja qual for o escândalo, doutrinas equivocadas, escândalos sexuais, escândalos de roubo, isso é visto, é colocado para o mundo como se os próprios crentes falhassem dessa forma. E, entre parênteses aqui, os crentes podem chegar a falhar dessa forma, mas é também compreensível que algumas dessas ações sejam realizadas com a intenção pura de alguém que quer agir contra a pessoa de Jesus. Então a gente precisa também ter essa dimensão, essa percepção. Já deu para você perceber que ser cristão não é fácil, não é em nenhum momento agir de forma ingênua, de forma infantil. Nós precisamos, como crentes, ter maturidade espiritual, maturidade teológica, maturidade emocional para lidar com todas essas coisas. E vamos direto então no texto, 1 João 2,19, ele diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, diante das perseguições que a igreja do primeiro século passou, algumas pessoas que tinham entrado com intenções gananciosas na igreja acabaram sendo tiradas. João, ele é bem incisivo, talvez até um pouco duro com aquilo que ele diz, mas ele diz que algumas dessas pessoas não eram
crentes verdadeiros. Eles estavam ali e por isso mesmo eles foram tirados. Eu preciso fazer uma ressalva aqui, porque normalmente a gente confunde as coisas. Quando a gente está falando sobre perseverança dos santos, nós estamos falando sobre salvação, sobre aquilo que nós temos ou que na verdade Deus tem conosco. Algumas pessoas mudam de igreja, mudam de denominação, e aqueles que ficam na denominação dizem que os outros apostataram da fé. Isso, irmãos, acontece quando a gente vê que essa pessoa saiu da igreja, que tem preservado a doutrina bíblica, o relacionamento com Jesus Cristo, a pregação fiel das Escrituras, e essa pessoa foi para um lugar onde o nome de Jesus não é pregado, não é ensinado da forma como a Bíblia diz. Se, por exemplo, nós temos alguém que saiu da igreja presbiteriana e foi para a independente, e lá na igreja independente o evangelho também é pregado, a Bíblia também é reconhecida como única regra de fé e prática, essa pessoa não apostatou da fé, ela mudou de denominação. Então a gente precisa ter cuidado e identificar isso. E na verdade, quando alguém sai do nosso meio e vai para sei lá, vou exagerar aqui, a pessoa era da nossa igreja, né, que está procurando pregar o evangelho de verdade, e esse exame sempre precisa ser feito, se nós estamos caminhando de acordo com o que a Bíblia diz, certo? Então, supondo que nós estamos sempre fiéis àquilo que Jesus diz, e alguém sai do nosso meio, e de repente essa pessoa vira um macumbeiro, aí sim ela apostatou da fé. Porque lá Jesus não é honrado como de fato tem que ser, a Bíblia não é considerada como tem que ser, e aí essa pessoa realmente ela abandonou. Mas quando existe de repente uma mudança de denominação, a gente trata isso de uma forma muito ruim, porque a gente fica ressentido porque a pessoa saiu da igreja, mas nem sempre é. Então, a gente deveria, no primeiro caso que eu disse, se a pessoa de fato apostatou, orar por ela, em vez de apontar o dedo. E tentar pregar o evangelho para ela, ainda que ela já tenha ouvido. No segundo caso, a gente não precisa abrir uma guerra, porque a pessoa deixou de ser presbiteriana, virou batista, virou congregacional, virou da igreja nazarena. A gente não precisa fazer isso. O que a gente precisa perguntar, talvez, para essa pessoa, caso a gente tenha a chance, é se ela continua segura de que o evangelho de Jesus é a única coisa que ela precisa para o relacionamento dela com Cristo e para a salvação. Compreendem? Agora, se a pessoa disser, não, eu estou indo lá porque o pastor tem uma unção, porque aí sim aí a pessoa está equivocada. Mas há um risco de que a pessoa saia da igreja, denominação, e vá para outra, e por isso a gente considere ela um apóstata. Não é assim que funciona. Isso aí é típico de seitas. Seitas, quando você deixa essa seita para ir para uma igreja, eles te tratam como se você tivesse feito a pior coisa do mundo. Porque é típico da seita dizer que só lá naquele lugar onde eles estão é que há salvação. Isso é típico de seita. Nós, como presbiterianos da nossa igreja, nós não entendemos que a salvação é exclusiva dos presbiterianos. Então, nós entendemos que Deus tem salvos em vários outros lugares, e lugares talvez até que a gente não imagine. Mas a forma ordinária que nós entendemos do Evangelho é alguém que assume o compromisso com Cristo, vive isso de uma forma em que testemunha o nome de Cristo de forma positiva no mundo onde nós estamos, e pertença a uma igreja, a uma comunidade de fé. Ser crente sozinho também não existe, tá bom? Então, feito essa ressalva que tomou bastante tempo nosso, vamos voltar aqui para a questão da doutrina da perseverança dos santos. Então, basicamente, irmãos, nós temos textos, né, que indicam que a igreja visível, essa igreja que nós estamos hoje, ela é permeada por pessoas que não foram regeneradas, justificadas, estão sendo santificadas, como nós já estamos vendo nos outros estudos. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Jesus conta 2 parábolas, e uma delas é a do semeador,
Essa parábola ela é citada pelo Sproul, R.C. Sproul, como um exemplo de como o evangelho ele pode ser lançado para muitas pessoas. Essas pessoas podem até terem algum contato com ele, né? A parábola diz que uma parte da semente caiu na beira do caminho, rapidamente os pássaros vêm e comem, e essa daí não teve nenhum contato. Essa aí não teve oportunidade de absorver o evangelho. Existe o segundo, que cai numa terra em que ela tem terra, mas logo abaixo é uma camada muito superficial, então tem rocha, então ela não consegue crescer. Vem o sol e queima. Essa pessoa, a gente pode dizer que ela esteve na igreja. Ela começou a frequentar, ela cantava os louvores, talvez até começou ali a se envolver com a igreja. Também tem aquela outra parte das sementes que caíram no meio dos espinhos. Ele nasce, ele chega a brotar, chega a sair, da mesma forma que no solo rochoso. Mas as preocupações da vida vêm e abatem essa planta, ela morre também. E por fim tem aquela onde cai e uma semente é suficiente para produzir 100 por 1, né? Então aqui nós pensamos no crente do verdadeiro, aquele que vai produzir frutos para o reino de Deus. Uma segunda parábola de Jesus é aquela em que, mais uma vez, a ideia do semeador, um semeador, né, fez lá o seu trabalho da lavoura, plantou trigo. E aí vem o inimigo e semeia o joio. E quando começam a nascer, eles são muito parecidos e tem uma instrução do dono da lavoura que é: deixa os dois crescerem juntos, porque pode ser que ao tentar tirar o joio, você pise no trigo. Então deixa eles crescerem juntos e quando chegar o momento, haverá aí uma separação. Essas parábolas mostram para a gente que na igreja visível, nessa igreja que nós estamos aqui, pode ter gente de todo jeito. Então, inclusive, até essas pessoas elas podem até estar envolvidas com as coisas, né? Veja, teve lá o crescimento em determinadas situações das plantas, mas não há raiz profunda, não há, né, solidez naquilo que acontece. E o que eu quero trazer com todos esses exemplos não é que a gente tenha dúvidas necessariamente sobre a nossa maneira de ser, mas que a gente tenha a percepção que a palavra de Deus mesmo nos dá, né? Essa sensibilidade de entender que nem sempre as coisas acontecem na igreja e como se tudo fosse, né, bênção. Às vezes tem algumas pessoas que estão ali com outra perspectiva. Por isso nós devemos sempre orar, mais uma vez eu digo, sempre ter um crescimento, maturidade espiritual, conhecimento bíblico, para que a gente não seja arrastado para lá e para cá com falsas doutrinas, ok? Bom, sobre a questão da perseverança dos santos, que é o fato de que nós não perdemos a salvação, existem duas opções. A primeira delas é a que o homem pode perder a salvação. Essa doutrina ela acabou ficando muito associada à doutrina da Igreja Católica, ela é ensinada na Igreja Católica. Então, eu não estou criticando, irmãos, eu estou descrevendo algo que é o que está nos cânones da Igreja, tá bom? Então, a Igreja Católica entende que quando a pessoa ela é convertida, ela é justificada parcialmente. Se você quiser depois ouvir a aula sobre justificação, nós falamos mais tempo sobre isso, tá? Ela está aí no na lista, né, das nossas aulas. Bom, essa justificação ela é parcial e o homem então coopera com isso através de boas ações, obediência à igreja, envolvimento com a igreja e uma série de coisas. Mas a ideia que tem ali é que existem pecados que são chamados pecados mortais. Quando alguém comete um pecado mortal, essa justificação é anulada e a pessoa então passa a ter novamente o status de culpada, ou seja, ela vai para o inferno. Eu vou dar um exemplo de pecado mortal. Um suicida, por exemplo. A Igreja Católica entende que um suicida, ele anulou aquilo que foi feito, ainda que ele tenha sido um padre, por exemplo. Mas o fato dele ter tomado essa atitude anula o que Cristo fez por ele
necessariamente ele vai para o inferno. E nesse caso ele vai para o inferno porque existem outros pecados mortais que você comete nesse mundo, mas você pode recorrer a penitências para pagar esse preço. No caso de um suicídio, ele não tem essa chance, né? Então ele vai direto para o inferno. Havia na Idade Média a ideia do purgatório. Hoje a maior parte dos padres não concorda com isso, dizem que foi um equívoco da igreja, enfim. Mas, basicamente a ideia é essa. Existem pecados que nós cometemos que podem nos afastar de Cristo e podem até anular aquilo que Cristo fez por nós. Ok? Sendo assim, a pessoa ela se encontra novamente na condição de réu, culpado, com provas contra ele, e certamente vai ser condenado. A posição reformada, só para dizer antes, né, da posição reformada, não é só a Igreja Católica que entende assim. A maior parte das igrejas pentecostais entendem que existem pecados que nós cometemos e que anulam a graça de Deus sobre nós. Então, vamos supor, você comete um adultério. Existem igrejas que, se você cometeu adultério, significa que você cometeu um pecado imperdoável. Provavelmente você vai ser expulso da igreja. E como só é salvo naquela igreja, você não pode ser salvo em outro lugar, você está no inferno, né? Então, veja aí as consequências. Eu acho que fica claro, irmãos, o que a nossa posição da Igreja Reformada tem de diferente. Nós entendemos que o sacrifício de Cristo ele é completo, perfeito. E nada que eu faça ou tenha feito pode anular o sacrifício de Jesus. Porque se eu tenho um pecado que pode anular o que Cristo fez, isso significa que o pecado é maior, ou mais potente, ou mais capaz do que o próprio sacrifício de Jesus na cruz. Então, se eu estou sendo condenado por causa de um pecado, vamos colocar nesses termos, o que Cristo fez por mim não foi suficiente. Vocês entendem o tamanho do problema que isso causa? Deus ele não é soberano, né? Jesus ele não é soberano nesse sentido, porque o que ele fez é passível de erro, é passível de anulação, é passível de ser desconsiderado, né? Então, a minha forma de ver isso é seríssimo, né? Se nós então entendemos que Deus é soberano, ele nos elegeu, Cristo morreu nos substituindo, a doutrina da perseverança dos santos ela é lógica. Ela chega a ser lógica, porque se tudo isso aconteceu e não pode ser anulado, então a consequência óbvia é que aquele que foi salvo por Jesus não pode perder a salvação. Precisa, né, dizer aqui, mais uma vez, que nós não estamos falando que alguém que é salvo pode viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado. Inclusive, se a pessoa, ainda que seja um pastor, ainda que seja um crente professo, se ele continua numa vida de pecado desregrada, isso indica que, na verdade, ele não é um crente, porque um crente necessariamente vai buscar fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, isso também precisa ficar muito claro, porque nós somos acusados, né? Os calvinistas são acusados de ensinar que a gente pode viver de qualquer jeito, porque se eu sou salvo, pronto, acabou, não preciso fazer mais nada. Não é isso. Eu vou buscar a minha santidade, como a gente viu na semana passada, não porque eu estou querendo conquistar a Deus, mas porque eu já sou dele, né? Eu não preciso ficar recorrendo a outras coisas. E também não vou me satisfazer me dando ao luxo de cometer qualquer pecado, porque eu já sou dele. Então eu tenho que viver de acordo com o que ele me ensina. Eu não sei se você vai querer abrir a sua Bíblia, mas eu quero indicar mais um texto aqui, que é Filipenses capítulo 1. Eu vou fazer a leitura, né? Capítulo 1, versículos 3 a 6. O apóstolo Paulo diz assim: Dou graças ao meu Deus por
tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós estamos, num processo de transformação, num processo de santificação, e que essa parte da santificação Deus vai terminar lá no futuro, Mas aquilo que já foi conquistado, aquilo que já foi imputado em nós através de Cristo, isso não se perde, isso não deixa de estar na nossa vida, E para a gente aproveitar esses últimos minutos que nós temos juntos, eu quero ler aqui 3 parágrafos do que a nossa confissão de fé diz a respeito da perseverança dos santos, que sistematiza bastante aquilo que nós entendemos. Então, a primeira sessão, esse é o capítulo 17 da confissão de fé, e na primeira sessão diz assim: aqueles a quem Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados e santificados por seu Espírito, não podem, nem totalmente, nem finalmente apostatar do estado da graça, mas com toda certeza perseverarão nela até ao fim e serão eternamente salvos. Só um comentário, você vai lembrar que todas essas doutrinas aqui nós já trabalhamos. O chamado eficaz, a santificação, a regeneração. Então, pessoas que passaram por esse processo não podem apostatar da fé, dizer que Cristo não é real, porque uma pessoa que teve um arrependimento verdadeiro, que recebeu a graça de Deus, que conheceu a Jesus, não tem como dizer que ele não existe. Ou então chegar na conclusão de que ele não é o que disse ser. É uma coisa completamente oposta. A segunda seção diz assim: essa perseverança dos santos depende não do seu próprio livre-arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição, fluindo do gracioso e imutável amor de Deus o Pai, da eficácia do mérito e da intercessão de Jesus Cristo, da habitação do Espírito e da semente divina em seu interior, e da natureza do pacto da graça e de tudo o que gera também sua exatidão e infalibilidade. Ou seja, nós não vamos perseverar na fé porque nós nos tornamos muito bons. Nós perseveramos na fé porque o próprio Deus nos leva a isso. Então, o fato de Deus ter nos perdoado, o fato de Jesus ter morrido por nós, o fato do Espírito Santo estar em nós, todas essas coisas é que nos levam a seguir adiante. A terceira seção diz assim: não obstante ser possível, através das tentações de Satanás e do mundo, do predomínio de corrupção restante neles e da negligência dos meios de sua preservação, caírem em pecados graves, e por algum tempo continuem neles, incorporem assim no desprazer de Deus e entristeçam seu espírito, e em alguma medida venham a ser privados de suas graças e confortos. Têm seus corações empedernidos e suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam outros e trazem juízos temporais a si próprios. Nessa sessão, irmãos, nós vemos como a confissão de fé abrange uma possibilidade que, ainda que seja terrível, é uma possibilidade de um crente genuinamente convertido que caia em um pecado grave. E aqui ela coloca algumas possibilidades, A pessoa enfrenta tentações, ela acaba dando vazão àquilo de corrupção que existe ainda dentro de nós, que é aquele conflito, que o apóstolo Paulo descreve como o que eu quero fazer eu não faço, mas eu faço o que eu não quero, nessa questão do velho homem que ainda fica se levantando dentro de nós, e também a negligência dos meios de preservação, Então, nós podemos, por falta de cuidado, nos colocar em situações, ainda que sejamos crentes verdadeiros, em situações de pecado grave.
E esse pecado grave, de acordo com o que está sendo dito aqui, ele pode trazer consequências temporais terríveis para nós. Tá? Mas a ideia é que, ainda que isso aconteça, em nenhum momento um crente verdadeiro vai pecar sem que ele seja avisado, sem que ele seja alertado pelo Espírito. Então, todo crente que comete um pecado, seja ele grave ou não, sabe que está cometendo pecado. Ele é avisado, ele não faz vamos dizer assim, na inocência. Ele sabe que ele está fazendo, faz errado e enfrenta as consequências sabendo que ele fez errado. Também nós precisamos entender que isso traz para um aspecto do arrependimento. Então, um crente que comete um pecado desse, ele sempre vai ser chamado em sua atenção para que ele se arrependa, para que ele se restaure. E uma das características de alguém que é um crente verdadeiro, que infelizmente comete um pecado grave e acaba entendendo isso pela graça de Deus, é que essa pessoa se submete ao processo de ser restaurado ao corpo de Cristo. Porque existem pecados que a gente comete que não afetam só a nossa vida, né? Trazem prejuízos para a comunidade inteira, até para a família da fé. Então, nós temos, né, na igreja processos chamados de disciplina, processos disciplinares, e uma pessoa que cometeu um pecado, é um crente verdadeiro, de fato essa pessoa vai se submeter, porque ela entende que aquilo ali é uma coisa boa para a vida dela, uma coisa necessária para a vida dela. Bom, para finalizar, eu quero trazer aqui o exemplo, para que talvez fique claro para nós, mais claro para nós, de Judas e Pedro. Então, os dois receberam, né, o ensino de Jesus em porções equivalentes ou iguais. Eles viram coisas iguais, eles experimentaram coisas iguais, mas a postura de um e de outro foi completamente diferente. Talvez isso ajude a gente a entender que na igreja algumas pessoas simplesmente não são salvas. Mas é possível olhar, né, para aquilo que as Escrituras dizem de Pedro e Judas e identificar que havia uma diferença. Mesmo no processo, mesmo antes da traição de Jesus e tudo, havia indicações de que o que cada um dos dois vivia com Jesus era diferente, né? Ainda que Pedro sempre fique mais exposto nas Escrituras como alguém muito apressado, que fala antes da hora, nós vemos um homem que está buscando, de certa forma, a honestidade. Ele está sendo honesto, né? Enquanto que Judas, ele maqueia as coisas, ele tenta ter benefícios com as coisas. E isso mostra para a gente dois caminhos diferentes com relação ao nosso relacionamento com Jesus. Bom, a perseverança dos santos, então, é a doutrina que nos ensina que, por causa de tudo aquilo que Cristo fez e da importância que isso tem, nós não perderemos a nossa salvação. Alguém que entende essas coisas vai buscar naturalmente viver para Deus, para a honra de Deus, para a glória de Deus, e jamais vai voluntariamente querer entrar numa vida dissoluta. Pode acontecer como um acidente, mas se acontecer, ainda assim essa pessoa vai ser levada ao arrependimento, ao assumir o custo total daquilo que acontece e pedir perdão e buscar, né, a restauração daquilo que for necessário. Bom, irmãos, a gente termina aqui esses estudos que foram breves e que não tiveram a riqueza de uma escola dominical, porque na escola dominical nós iríamos debater isso, nós ouviríamos experiências, né? E seria claramente muito mais rico. Mas nós certamente teremos um momento para fazer essas coisas, e o meu desejo é que Deus continue te abençoando com os recursos que nós temos e que você procure sempre o aprofundamento nas Escrituras, para que
você também cresça, né? Esse é o nosso papel como igreja, crescer nesse conhecimento do Senhor. Que Deus abençoe você e até a próxima.